Eu vou te falar como instalar esse tipo de sonda aqui com respiro quando o comprimento aqui do cabo não é o suficiente, seja por conta de curvas dentro do reservatório, por conta do reservatório ter uma borda muito alta, ou simplesmente porque o cabo é muito curto mesmo. Para quem não sabe, esse tipo de sonda aqui é uma sonda de nível que trabalha medindo pressão. A altura da coluna d'água ela é proporcional à pressão. Então, como essa sonda fica no fundo do reservatório, ela consegue medir o nível através da pressão. Mas esse aqui é um tipo de sensor de pressão diferencial, ou seja, ele mede a diferença de pressão entre dois pontos. Então, um dos pontos precisa ser a referência e o outro ponto é onde ocorre a medição em si. A referência costuma ser a pressão atmosférica e é por isso que esse respiro aqui ele existe. E ele vai até a atmosfera junto com os condutores para poder pegar essa referência. Então, nós temos a medição acontecendo na ponta da sonda, então a água vai entrar aqui por esses furos, água, ou seja lá qual for o fluido, né? Mas vai entrar aqui por esses furos, vai exercer uma pressão aqui na sonda, e a outra ponta, então, para que seja feita a referência aí da pressão, que vai ser a pressão atmosférica, é nesse respiro aqui. Percebam que não sai somente os condutores, nós temos uma abertura aqui para que o ar possa circular nessa espécie de mangueira. Então, sabendo da importância do respiro, a conclusão é que precisamos preservar ele, e se for emendar esse cabo, você vai precisar emendar também o respiro, vai precisar alongar essa mangueirinha do respiro para que ela atinja a atmosfera. Em teoria, é isso mesmo, o ideal é emendar o respiro também. Mas na prática, não é bem assim. O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar aqui é que se for emendar o respiro, você precisa vedar muito bem para não permitir a entrada de água por dentro dele, porque isso iria danificar a sonda. Essa água poderia chegar até na sonda por essa mangueirinha, chegar na parte eletrônica aqui da sonda e isso iria danificá-la. Já tem um vídeo aqui do canal falando sobre a instalação desse tipo de sonda, então eu não vou ficar repetindo as informações aqui. Se você quiser saber como conectar os cabos, como posicionar a sonda no reservatório, saber alguns cuidados importantes também, acesse esse vídeo através do card que eu vou deixar aqui na tela. Mas se o respiro ele é importante para a leitura da pressão e, consequentemente, do nível, qual a diferença que vai acontecer na leitura com o respiro fechado e com ele aberto? Nenhuma, isso mesmo, nenhuma diferença. Não tem diferença entre uma leitura que foi feita com o respiro aberto e logo depois com ele fechado. E o porquê disso é que quando o respiro ele é fechado, você mantém a pressão atmosférica aqui dentro dele. E a referência continua sendo exatamente a mesma. Então, a menos que você tenha fechado o respiro na altitude da Bolívia e venha fazer a medição no litoral do Brasil, não tem diferença, porque a pressão aqui dentro do respiro ela vai ser igual à pressão atmosférica. Mas isso não significa que o respiro não tenha utilidade. Se você tem um equipamento que vai ser montado em uma cidade muito mais alta ou uma muito mais baixa, falando de altitude, a diferença de pressão vai mudar um pouco o resultado da sua medição. Então, o ideal é manter sim o respiro aberto ou deixar para fechar ele quando você chegar na cidade. Só que essa diferença ela é bem pequena, então se alguns poucos centímetros não fizer grande diferença para você, fecha o respiro e pronto, que é muito mais fácil. E outra circunstância em que o respiro é importante é quando nós temos diferença de temperatura significativa. Se você fechar o respiro na temperatura ambiente, então está aberto aqui, da maneira que está, tem uma certa pressão aqui dentro, se eu fechar o respiro aqui na temperatura ambiente e depois jogar esse cabo aqui dentro de uma água mais quente, o que vai acontecer? O calor vai aquecer essa mangueira, vai aquecer o ar dentro dela também, e as moléculas do ar, elas vão criar uma pressão positiva aqui dentro. Então, a pressão que nós temos aqui dentro, ela deixa de ser atmosférica e passa a ser um pouco maior que a atmosfera, justamente por conta desse calor. E, novamente, essa diferença é grande? Não. Eu testei isso com uma coluna d'água de aproximadamente 5 metros para fazer alguns testes aqui, trazer alguns valores para vocês. A primeira medição que eu fiz com o respiro aberto, com 5 metros de coluna d'água, que é mais ou menos a metade, na verdade, a metade do range aqui desse transmissor de nível. Então, com 5 metros de coluna d'água e respiro aberto, eu cheguei o valor da saída estava em 51%. A segunda medição, que foi com o respiro fechado, então eu vedei aqui esse respiro, essa segunda medição deu exatamente o mesmo valor, 51% novamente. Aí o que eu fiz? Eu abri esse respiro, eu esquentei toda essa mangueira aqui, todo esse conjunto, eu esquentei ele todo, chegou ali próximo dos 70 graus, que é o limite que nós podemos chegar aqui na sonda, é o limite de temperatura de trabalho da sonda. Então ficou mais ou menos ali com 70 graus. E aí, quando estava quente ainda, eu fechei. Aí eu fechei esse respiro. Eu já vou explicar também como que eu fechei e como que você deve fazer também. Então eu fechei com tudo isso aqui quente, com esse conjunto quente ali por volta dos seus 70 graus. E depois eu deixei meia hora mais ou menos para poder voltar à temperatura ambiente, esse conjunto aqui voltar para a temperatura ambiente, que era aí na casa de uns 30 graus, talvez um pouquinho mais, 32.
E com isso, então, depois que esse conjunto aqui resfriou, eu acabei criando uma pressão negativa, já que o ar que estava aqui dentro, ele estava expandido, ele diminuiu de tamanho, contraiu, e o resultado da medição que eu fiz, a medição com a mesma coluna d'água, exatamente a mesma coluna d'água, foi de 47% da escala, com exatamente a mesma coluna d'água. Então, antes nós tivemos um resultado tanto com o respiro aberto e fechado de 51, mas criando essa pressão aqui, nesse caso uma pressão negativa eu criei, o resultado foi de 47%. Ou seja, numa variação então de 40 graus, aproximadamente aí 40 graus, talvez um pouquinho menos, a saída variou somente 4 pontos percentuais. Em poucos lugares do país a temperatura varia 40 graus ao longo do ano. Aqui no sul acontece isso, nós temos no verão chega até 40 graus, no inverno pode ficar negativo, até também um pouquinho negativo, mas poucos lugares do Brasil vai acontecer de ter uma variação de temperatura tão grande. E ainda que se tenha essa variação de temperatura grande, nas aplicações, 4%, na maior parte das aplicações, esse desvio ele nem é tão relevante, 4% nem chega a ser tão significativo. Então, dá para fechar o respiro tranquilamente, mesmo quando há essa variação de temperatura, a menos que você precise trabalhar com uma precisão muito alta. E uma informação relevante é que a pressão negativa aqui no respiro, ou seja, quando ele é fechado, quando o respiro ele é fechado numa temperatura maior do que a temperatura de trabalho, uma pressão negativa nesse caso, faz com que o valor da saída, o valor elétrico aqui na saída, ele caia um pouco. Então, se a pressão for positiva, que seja o contrário, né? Então, nós fechamos com uma temperatura menor do que a temperatura que a sonda vai trabalhar de fato. Nesse caso, o sinal aqui de saída ele vai aumentar. Então, assim dá para saber que nos dias mais quentes, a sonda vai indicar um nível um pouquinho menor, enquanto que nos dias mais frios, ela vai apresentar, vai indicar, na verdade, um nível um pouquinho maior. E só que isso acaba sendo até interessante se parar para pensar que nos dias frios a água vai ficar mais densa, mais pesada, e isso vai mudar a pressão também. A coluna d'água que eu usei para o meu teste foi de 5 metros. O peso da água, que é o que vai fazer a pressão aqui na sonda, ele vai ser maior com a água mais fria, porque nós vamos ter mais moléculas de água com o mesmo nível. E o contrário também é válido. Se você tiver uma água mais quente vai fazer com que as moléculas estejam mais expandidas, vai ter menos moléculas e por isso vai ser menos densidade, vai ter menos peso. Essa água vai ter menos peso com o mesmo nível. Então essa sonda aqui, ela tende a indicar um nível maior que o real quando a água está fria, porque daí vai ter um peso maior e ela vai indicar um nível maior que o real, enquanto que vai ser menor, ela vai mostrar um valor menor quando a água estiver quente. Então a sonda tende a indicar um nível maior que o real quando a água estiver fria e menor do que o real quando a água estiver quente. Se o nível real é 5 metros, com água quente ela vai apresentar um valor um pouquinho mais baixo, um pouquinho abaixo de 5, enquanto que no frio ela tende a mostrar um pouquinho mais que 5, mas é uma diferença pouco significativa também. Mas como um efeito acaba contrabalanceando o outro, a questão da pressão positiva ou negativa aqui no respiro acaba contrabalanceando um pouco essa questão da densidade da água, provavelmente não na mesma proporção, mas isso acaba reduzindo esse erro causado por essa variação então na temperatura. Essa variação de temperatura ela tem efeitos diferentes aqui, seja no respiro ou na densidade da água, mas isso acaba contrabalançando um pouco esses efeitos. Em relação ao sinal aqui na saída, quando a pressão aqui na ponta da sonda, a pressão que faz, agora esquecendo o respiro, a pressão que faz ela medir mesmo, a pressão que é responsável por indicar qual que é o nível. Quando essa pressão está alta, a saída aqui vai estar no valor baixo. Enquanto que, então, se tiver 10 metros de coluna d'água, que é o topo da escala, nós vamos ter o sinal mínimo aqui, que é 4 mA. E quando nós não tivermos água aqui, que a pressão vai ser mínima, aí a saída vai ser máxima. Então, ela é inversamente proporcional. E agora que você entendeu qual que é o conceito desse equipamento, agora você já sabe como que ele funciona, a instalação fica bem mais intuitiva. Como emendar o cabo nesse caso? Você pode simplesmente emendar os cabos com condutores simples aqui, não precisa de nenhum condutor especial. Pode emendar esses cabos aqui com condutores simples que sejam resistentes à água, lógico, né? E trancar esse respiro. Ou, se não, você pode emendar também o respiro, como eu falei que dá para fazer, e aí você vai ter precisão máxima nesse equipamento. A diferença da precisão, como eu já mostrei aqui, não é tão significativa assim. Para a maior parte das aplicações, chega a ser até quase que irrelevante. Isso considerando variações grandes de temperatura, e mesmo assim são diferenças pequenas. Então, para a grande maioria das aplicações, é só trancar o respiro aqui, não tem problema nenhum. Mas se você tem a necessidade de uma precisão muito grande, ou se a diferença de altitude vai ser grande onde você vai instalar, ou ainda se a variação de temperatura é grande também, aí você pode então emendar o respiro. Para emendar os cabos, falando somente dos cabos agora, dá para usar aqueles conectores
e de gel, tem vários tipos de conectores que é uma caixinha com gel dentro, várias marcas já trabalham com isso. Dá para utilizar conectores de prensa-cabos também, aqueles que vão prender aqui no cabo mesmo e prensar ele para não deixar a água entrar. Um inscrito aqui do canal também falou que costuma utilizar fita isolante líquida e a fita de alta fusão por cima ainda. Tem diversas maneiras de fazer isso aí. Eu acho que o cabo aqui, para eletricistas, acaba não gerando muita dúvida. Agora, para fechar o respiro, uma das maneiras é usar um tubinho um pouquinho maior aqui. Eu posso pegar... o que acontece aqui, da maneira que tá, eu não consigo colocar nada para vedar. Então, eu posso pegar um tubinho um pouquinho maior, um tubinho curtinho assim, um pouquinho maior que esse conjunto, eu passo ele por fora aqui e boto o PU por um lado, boto o PU pelo outro lado também, e aí vai estar vedado. Se eu colocar o PU só na pontinha aqui, eu acho que não vai ter uma resistência mecânica suficiente. Então, para que a resistência mecânica seja boa também, então eu posso utilizar esse artifício aí do tubinho. O tubinho é que tem um diâmetro um pouquinho maior do que esse conjunto aqui dessa mangueira com o termocontrátil, né? Então o tubinho vai ficar um pouquinho maior aqui, ele vai envolver e assim então boto o PU por um lado, boto o PU pelo outro lado também, e assim eu vou ter uma vedação eficiente. Para os meus testes eu usei fita isolante de alta fusão. Dá para utilizar a fita líquida para fechar melhor essa pontinha, já que é de alta fusão, não vai chegar aqui com muita eficiência, né? Essa pontinha. Dá para utilizar um pouquinho de fita isolante líquida aqui dentro e depois passa a fita de alta fusão aqui por fora. Dá para fazer só com a de alta fusão? Eu acredito até que dê, mas o que acontece é que vai ter pressão dentro do reservatório. Se isso aqui ficar, se for para utilizar os 10 metros de coluna d'água, como esse cabo aqui tem 2 metros, então você vai ter 8 metros de coluna d'água ainda, se esse cabo ficar totalmente esticado para cima. Então ainda assim é uma pressão grande e é importante que essa vedação seja bem feita. Então acho que é legal trabalhar com a fita isolante líquida também. Enfim, não tem uma maneira específica para garantir que isso aqui vai ficar fechado. Tem várias formas de se fazer. O importante é que não entre água de maneira alguma. Então, faça de uma maneira que vá ter uma resistência mecânica e também que tenha a vedação suficiente para aguentar a pressão, que não é uma pressão absurda, mas ainda assim é uma pressão relevante. Então, a dica é não economizar muito material, né? Se você vai utilizar fita de alta fusão, por exemplo, estique ela bem, passa pelo menos 2 camadas, né? Por toda essa extensão aqui dessa vedação. E não começa também aqui na pontinha, né? Já começa bem antes aqui, deixa um bom espaço para cá, começa bem antes, termina bem depois também. Deixa isso aqui bem vedado, que aí você não vai ter problemas. Não vale a pena economizar um pouquinho de fita e perder uma sonda dessa aqui que tem um valor agregado muito maior. Agora, se você quiser emendar o respiro, eu acredito que uma das melhores maneiras é utilizando uma mangueirinha com o diâmetro um pouquinho maior do que esse tubo aqui. Aí você passa os cabos, deixa eu desenhar, até vai ficar mais fácil de entender. Vamos supor que aqui tem a mangueirinha. Aqui é o diâmetro dela, né? Eu fiz ela bem maior do que deveria. Mas você passa os cabos, você vai vir com cabos, os fios que vão ser emendados aqui, né? Você vem com esses fios aqui, emenda eles aqui fora, e depois puxa todo esse conjunto aqui, esses fios mais esses, até aqui dentro da mangueira, e aí você veda com PU e bota a abraçadeira aqui, a abraçadeira com parafuso aqui para você poder apertar e fechar bem isso aqui. Se você pegar uma mangueirinha com tamanho bem próximo do que é essa outra, talvez ela já entre meio pressionada, você nem vai precisar colocar PU aqui. Então, fazer outra mangueirinha aqui, fazer mais ou menos o tamanho certo dessa vez. Ó, passa esses cabos aqui por dentro, traz até aqui. Como o tamanho ficou parecido, não precisa nem de PU às vezes, só bota a abraçadeira. Esse aqui até seria o ideal, né? Não tem que colocar o PU. Mas para isso, você vai precisar da mangueirinha que tem o diâmetro mais parecido, né? Essa aqui ainda no meu desenho ficou meio grande, mas você pode pegar um pouquinho menor ainda, que vá entrar mais justinho aqui. Basta colocar uma abraçadeira daí e você vai ter uma boa emenda com uma boa vedação. E uma boa resistência mecânica também, é lógico. E bom, agora então você já consegue decidir se vai ou não emendar esse respiro. Você já sabe também fazer essa emenda, né? Acabei de mostrar aqui como fazer. Então essa aula vai ficando por aqui. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, por favor, deixa o like, porque isso nos ajuda a continuar gravando conteúdo. E se inscreve no canal e ativa o sino de notificações caso goste desse tipo de vídeo, porque nós postamos 2 vídeos novos toda semana, e aí você vai ficar sempre recebendo e sempre ficando por dentro aí desses materiais, de como fazer as instalações, de como que eles funcionam também. Se tiver alguma dica, por favor, também deixa um comentário, porque isso ajuda também a direcionar o conteúdo, a nós conseguimos produzir conteúdo da maneira correta. Esse vídeo aqui, ele saiu da sugestão de alguns inscritos que no vídeo anterior, onde eu falei da instalação, eles acabaram perguntando então como fazer essa emenda. Então, se tiverem dúvidas, por favor, perguntem, nem sempre a gente vai conseguir responder, mas na medida que for possível, nós iremos responder e gravar vídeos também, como é o caso desse aqui.